noite a todos, que Jesus nos ilumine, nos acompanhe nessa noite. Estamos mais uma vez reunidos aqui no Casa Espírita Francisco de Assis, hoje por intermédio das redes sociais, porque ainda estamos cumprindo a nossa quarentena, não é? Ficamos em casa, tomando cuidado, muita atenção, muita resignação, muita paciência, mas precisamos passar, né? É alguma coisa que Deus nos deixou para que nós façamos uma reflexão, para que nós possamos avaliar os nossos comportamentos e que o planeta Terra saia um pouquinho melhor de toda essa pandemia, não é? É isso que nós queremos. Hoje nós vamos falar um pouco de uma lição do livro Conduta Espírita, capítulo 2, que é sobre o jovem, do jovem. É de André Luiz, o espírito André Luiz, né? E vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Mas para isso, antes fazemos a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, certo? Capítulo 47, o problema de agradar. Se estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo? Está em Paulo, em Gálatas 1:10. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar. Cada dia aprendendo a prescindir das opiniões desarruadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos nos conflitos que lhe assinalam a marcha. O aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos ela não poderá compreender. Muita inexperiência e vigilância revelará o mensageiro da Boa Nova, que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo ao seu redor. Quando se encontre na prosperidade material e que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolvem. E quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui às experiências difíceis as supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isso basta. Então vejam que a lição já pede para que nós façamos uma reflexão, certo? Sobre o que passamos, sobre o que estamos nessa situação do mundo, né? Então vamos à nossa prece de hoje. Elevemos os nossos corações, os nossos pensamentos a Deus Pai, Jesus, nosso querido Mestre, todos os espíritos que nos acompanham, protetores da nossa casa, que envolva todos os ares presentes nesse momento, e peçamos e rogamos a Deus que olhe sempre para nós, que nos dê paz, que nos dê tranquilidade,
paciência para suportar essas dificuldades que todos nós estamos passando. Que tenhamos fé, muita fé, e que podemos nos dizer sempre, como nosso companheiro Chico, tudo passa. E se tudo passa, isso também passará. Que Jesus, nosso eterno Mestre, continue nos orientando, nos protegendo nessa noite. Que assim seja, graças a Deus. E vamos à nossa lição da noite. Então, meus irmãos, vamos iniciando a nossa palestra conforme conversamos, certo? Do capítulo 2, de Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, do jovem. Né? Então vamos lá. Nessa palestra, ele faz uma colocação com uma carta a Timóteo, de Paulo. Paulo manda uma carta a Timóteo, a segunda carta, no capítulo 2, por coincidência, no versículo 22. E lá no versículo 22, ele fala assim: foge também aos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E nós fomos lá na Bíblia, né? E fomos verificar por que Paulo mandou essa carta dizendo isso a Timóteo, né? Então, lá na Bíblia, o capítulo 2, versículo 20 a 23, diz sobre vasos de honra e vasos de desonra. Iniciando lá no 20, no versículo 20, ele fala: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois sabe que acabam em brigas. Então vejam, Paulo sabia que, vocês mesmos sabem, já ouviram a história, que Paulo passava uma dificuldade muito grande de manter o cristianismo em alta, né? Havia sempre uma maneira de as pessoas cederem, as pessoas se entregarem aos prazeres mundanos e sair um pouquinho das trilhas. E ele tinha que mandar essas cartas com uma injeção de ânimo, certo? Mostrando um pouco da realidade, um pouco da vergonha, para que as pessoas balançassem um pouco sua moral e começassem a entrar novamente no caminho do bem, né? Então ele vem falar sobre esses vasos de honra e vasos de desonra, porque vocês sabem que existiam nas casas antigas, hoje até mais pouco, muitos vasos, né? Eram muitos vasos fazendo a ornamentação da casa, né? Então tinha de ouro, tinha de prata, luxuosos, e tem aqueles vasos simples, também de madeira, outros de barro, né? Que usavam para colocar água, usavam para colocar mantimentos, e às vezes tinha aqueles vasos de barro que eram usados para dar alimento aos animais, e às vezes até para as pessoas fazerem suas necessidades, né? Naquela época, né? Faziam, então, por isso que ele fala vasos desonrosos. E se você quiser purificar, você tem que ter o vaso de honra, ou seja, você tem que estar numa situação boa, uma moral perfeita, né? E aí ele fala para a juventude fugir dos desejos malignos, sair das portas largas, dos desejos mundanos, né? Então é isso que ele vem falar nesse versículo 22. E a nossa lição começa por aí. Mas antes de nós entrarmos no estudo, a gente faz uma história, certo? A gente faz uma colocação. Em 1868, lá na Gênese, Kardec anunciava a chegada dos novos tempos e de uma nova geração.
E ele afirmava já naquele momento o progresso da humanidade no campo das ciências, das artes e do bem-estar material. Ressalva, no entanto, que um grande progresso ainda deveria ser realizado, o de fazer que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhe assegure o bem-estar moral. Estava colocado de forma inequívoca um novo capítulo da história da humanidade, a grande transição do ciclo de Caim para o de Moisés, considerado como a primeira revelação em o Evangelho segundo o Espiritismo. Moisés traz as regras básicas do relacionamento entre os homens, sendo considerado o símbolo da lei e da justiça. Preparava seu caminho para a instalação da era do bem, do perdão e do amor, anunciada por Jesus, o nosso divino mestre. Vejam, meus irmãos, Kardec faz uma anunciação em 1868, certo? Mostrando a solidariedade, a caridade e a fraternidade entre os povos. Gente, olha o que nós estamos passando, olha o que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Para que está servindo isso tudo? Para que o planeta inteiro seja solidário entre ricos e pobres, entre brancos e negros, amarelos, pardos, todas as raças e todas as cores, todas as castas, todos envolvidos numa fraternidade e numa solidariedade para poder se ajudar. Olha que maravilha! Olha Kardec dizendo isso em 1852 anos atrás. Veja, que fantástico. Deus não é fácil não, né? Sabe o que faz, né? Então vamos em frente. O jovem, educar é criar hábitos. Para isso precisamos de disciplina. Muita disciplina. Disciplina, disciplina e disciplina. Né? Então vejam, lá na infância é uma longa fase da preparação e da elaboração da personalidade. Contrariamente aos animais, o bebê da raça humana, nós que já fomos bebês, nós possuímos uma pouca capacidade inata, ou seja, por isso que no Livro do Espírito diz que nós nascemos simples e ignorantes. Nos primeiros meses, a criança não percebe ainda as formas precisas dos seres, nem as distâncias, nem as cores diversificadas, nem a configuração das pessoas. Simplesmente ele chega no mundo simples e ignorante. Só sabe fazer uma coisa: chorar. Bah, bah, bah. Contudo, com o passar do tempo, vai adquirindo o poder de assimilar, de recriar, etapa por etapa, todas as conquistas da civilização. Olha que fantástico. Deus é maravilhoso, né? Ele nos dá as condições de nós recriarmos passo a passo e conquistamos o nosso espaço dentro do mundo, dentro do planeta. Pode-se dizer que a mentalidade infantil é caracterizada por isso. Primeiro, egocentrismo. Toda criança é egocêntrica. Ela quer o mundo em volta dela. Ela acha que o mundo, todos os olhos do mundo têm que ser para ela. Todas. Normal isso. Nós somos egocêntricos quando crescemos. Tem gente que depois que cresce continua egocêntrico. Só que já é problemas psíquicos, problemas de maltrato, problema de má orientação, enfim. Mas quando criança é a realidade. Não possuidora do conhecimento de si mesma. Ela não sabe quem ela é, que distingue dos outros. Ela não sabe. Ela ainda não sabe. Ela não sabe quem é a mãe dela, quem é o pai dela. Ela não sabe. Ela ainda só tem um objetivo: se alimentar para sobreviver. Só isso. Então, a alimentação, ela tem que comer para poder sobreviver. Ela sabe disso. É
um instinto, ela só tem instinto, certo? Instinto igual um animal. Depois ela tem um nível baixo de atenção. Você vai, a criança tem um nível baixo de atenção. Às vezes você bate palma, fala, brinca na frente, ela não está nem aí, ela está desligada para caramba, certo? E aí, bebê, não está nem aí. Então é nível baixo de atenção. E desejo de permanecer no estado de despreocupada liberdade, ter uma vida ativa e aventureira. Isso é a infância. Aí a criança começa a crescer. Na conferência internacional, na juventude, né, agora, sobre a juventude realizada em Grenoble, em 64, a Unesco estabeleceu o seguinte conceito de juventude. O termo juventude designa um estado transitório, uma fase da vida humana de começo bem definido pelo aparecimento da puberdade. Por juventude entende-se não só uma fase da vida, mas também os indivíduos que pertencem aos grupos de idade definidos como jovens. Na análise da juventude ou adolescência, distingue-se. Então vejam, foi definido lá em Grenoble que, pela Unesco, que a juventude é a fase da vida humana nossa quando começa a chegar no tempo da puberdade. Ele não disse exatamente a idade, ele disse o aparecimento da puberdade. Então, essa idade pode variar muito de pessoa para pessoa, de criança para criança. Uns chegam à puberdade mais cedo, outros chegam à puberdade mais tarde. Então, a juventude está encaixada dentro desse padrão. E ela não entende só a fase da vida, mas também os indivíduos pertencem ao grupo da idade definida como jovens, certo? Então, essa é o que distingue a adolescência e a juventude. E ela fala assim, olha, a adolescência biológica é cuja etapa depende dos fatores climáticos que começam uma série de fenômenos físico-químicos e algumas glândulas da secreção interna. Ou seja, o nosso corpo começa a se transformar. É a idade da adolescência. Nós começamos com transformações. São os pelos, são a voz que muda, são o crescimento do corpo, certo? Então, esse é o momento biológico da nossa juventude. A adolescência biológica é um fenômeno comum a todas as espécies animais, todas, com diferença de que o homem dura muito mais. Certo? Então, todos os seres vivos passam por essa fase, só que nós, humanos, demoramos mais. Além disso, na espécie humana, as motivações sexuais se acham mais desvinculadas da taxa de procriação. O que é isso? Nós, seres humanos, temos uma necessidade mais motivada ao problemas sexuais, não só para a procriação igual os outros animais. Os outros animais procuram as condições sexuais somente para a procriação. Saiu do tempo fértil da procriação, eles não têm mais interesse nenhum. Nós humanos temos interesse pelos atos sexuais o tempo todo, né? Então, nós, independente da procriação, nós estamos sempre ativos. Isso aí, né? Adolescência psicológica. Na adolescência psicológica, ao contrário, é imposta por fatores culturais. É o mundo em que você vive, é aonde você começou a sua primeira infância. É a essência, um período de adaptação às normas culturais de um grupo, precisamente naquele em que vive o adolescente. Ou seja, é a sua família, é o seu lar, é os seus tutores, seus pais, suas mães, seus avós, seus irmãos, todos aqueles que pertencem ao seu grupo familiar. Ele é a sua adolescência psicológica. É o que vai trazer a você os ensinamentos, os seus caminhos bons, ruins ou mais ou menos. Depende de você
seguir a trilha que quiser. Nada fazemos sem as nossas próprias consciências. Aí o jovem adulto. Como o termo juventude pode se expressar em pessoa de 7 a 77 anos, olha, ainda sou jovem, que beleza, hein? Ninguém pode me chamar de velho. Seria melhor falar não de juventude, mas de jovem adulto, ou seja, pessoas na faixa etária entre 14 e 24. Aí sim, jovem adulto. Mas mesmo aí, esse termo está embutido de ambiguidade. Por exemplo, um moço que exerce uma atividade profissional aos 18 anos deve ser jovem ou adulto. Aquele outro que aos 23 ainda participa de uma atividade de reflexão, ou seja, não consegue caminhar com suas próprias pernas, é jovem ou adulto. Então, quer dizer, vejam que tem uma diferença muito grande. Então, a nossa situação de juventude é bastante extensa e é bastante complexa, gente, muito complexa. Nós não vamos entrar em mérito da questão, porque nós vamos passar a noite toda conversando, né? Somente um parecer. Os jovens. No livro Conduta Espírita, ele diz assim: moderar as manifestações de excessivo entusiasmo, exercitando-se na ponderação quanto às lutas de cada dia, sem, contudo, deixar-se intoxicar pela circunspecção sistemática ou pela sombra do pessimismo. O culto da temperança afasta o desequilíbrio. Olha só. O culto da temperança afasta o desequilíbrio. Então você tem que se manter dentro do seu padrão, avaliar tudo que é bom, o que não é ruim, e sair desse pessimismo, sair dessa condição de achar que eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Essas dificuldades que o jovem tem. Vamos fazer, não sei, não posso, não é para mim. Tem que sair disso daí, porque isso afasta o seu desequilíbrio. Senão você continua naquele marasmo, naquela vida sempre abraçado aos prazeres de pai e de mãe. Você não se solta ao ambiente da vida. Mais uma, anotar a extensão das suas forças, consultando sempre os corações mais amadurecidos do aprendizado terrestre, sobre as diretrizes e os passos fundamentais da própria existência, prevenindo-se contra prováveis desvios, Invigilância conservada, desastre certo. É correto. Gente, toda invigilância nossa, com certeza, faz parte para o lado do desastre. Então, quantas famílias choram os seus jovens? Quantas famílias lamentam a perda ou a inutilização dos seus jovens por causa dessa invigilância? Porque os jovens estão com toda a adrenalina no corpo. Então, tudo para eles é bom de fazer. Tudo para eles se enfrentam. Eles têm coragem a mil. A adrenalina está pulsando. Então, a gente, depois que a gente amadurece e se torna um jovem de 77 anos, a gente fala, esses meninos não têm juízo. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente estava lá naquela idade, a gente também era assim, certo? Era atirado a tudo. Então é isso. A invigilância conservada, com certeza, provoca um desastre na sua vida, na sua caminhada. Continuando, guardar persistência e uniformidade nas atitudes, sem dispensar possibilidades em múltiplas tarefas simultâneas, para que não fiquem apenas parcialmente executadas. O que é isso? É você se apegar a todas as suas tarefas, é você utilizar todo o seu potencial para aprender mais, para avançar mais, para ser mais, vencer o seu objetivo.
inconstância e indisciplina são portas de frustração. São as pessoas desanimadas, as pessoas que falam, não sei não fazer nada, não dou sorte para nada, eu só dou azar, por quê? Porque são pessoas assim, são jovens desanimados, jovens derrotados pela sua própria mente, pelo seu próprio poder, é isso. Mais uma, abster-se do mergulho inconsciente nas atividades de caráter festivo, evitando, outro sim, o egoísmo doméstico, que inspira a deserção do trabalho de ordem geral. A imprudência constrói o desajuste cria o extremismo, e o extremismo gera a perturbação. Aí, a imprudência constrói o desajuste na sua vida. E os jovens são o quê? Imprudentes. Poucos aqueles que param para pensar. Poucos aqueles que avaliam melhor. Então, aí, caráter festivo. Porque isso, vamos ali, não, tudo bem, que nada, podemos fazer, não, isso é bobagem, rapaz, vamos que vamos. Então, você está se envolvendo naquele ambiente e aí você vai gerar perturbação. E muitos outros dissabores, muitas outras dores, às vezes para si mesmo e para os seus entes queridos. Seguindo, apagar intenções estranhas aos deveres da humanidade e o aperfeiçoamento moral de si mesmo. As intenções más, a sinceridade ilude primeiramente aquele que a promove. Apague todos aqueles pensamentos ruins. Procure se desviar, faça uma prece. Peça a Deus, peça a Jesus que tire você daqueles pensamentos ao aperfeiçoamento moral de si mesmo. Saia dessas intenções. As intenções das drogas, as intenções do mal, as discussões, dos prazeres mundanos, do furto, do jogo viciado. Então saiam. A sinceridade ilude, primeiramente, aquele que a promove. É apenas ilusão de momento que vão trazer sofrimentos lá na frente, muito longe. Seguindo, buscar infatigavelmente o equilíbrio e discernimento na sublimação das próprias tendências, consolidando maturidade e observação do veículo físico, desde os primeiros dias da mocidade, com vistas à vida perene da alma. Os compromissos assumidos pelo espírito reencarnante têm começo no momento da concepção. Olha só que bonito, olha o fechamento do nosso amigo Chico Xavier. Veja só que maravilha. Ele nos diz que os compromissos assumidos pelo espírito reencarnante têm começo no momento da concepção. Então, nós chegamos aqui com os compromissos como reencarnamos. É na concepção. Então, vejam, você tem que utilizar a sua mocidade com vistas àquilo que você veio fazer. Gente, ninguém veio a esse planeta para ser mal, para ser ruim, para maltratar as pessoas, o meio ambiente. E é por isso que nós estamos sofrendo essas consequências. Isso é uma prova da força divina para mostrar para nós que nós temos que se enquadrar melhor nos comportamentos das leis divinas. E os compromissos que nós assumimos lá, quando pedimos para chegar, nós temos ele desde o momento da concepção. O que precisamos, meus queridos, é aprender a tomar todas as nossas decisões necessárias para um bom comportamento. E aí,
nós crescemos, deixamos de ser jovens e vamos amadurecer no bem-estar da vida. Isso é o que a lição nos dá. E tem umas palavras que estão no Consolador, por Emmanuel, que fala assim: que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os jovens para o bem e a verdade? Olha que maravilha! Ele está mostrando às mães terrestres o que ela deve fazer. Olha, e ele fala assim, Emmanuel fala assim: compreender que seus filhos não são antes, que seus filhos são, aliás, não são, não, desculpe, que são antes filhos de Deus. Então, entender isso, não é meu, é de Deus. Chegou aqui para aprender, para se desenvolver, prepará-los para o trabalho e a luta que os esperam. Isso que os pais devem fazer, preparar os seus filhos para o mundo, para a luta, para o trabalho, para a educação, para o bem-estar, para o respeito, para a consciência que amanhã você vai estar como pai, como mãe, como responsável. Controlar atitudes e consertar as posições mentais. Controlar aquilo que nós falamos lá no começo, as nossas euforia pela grande adrenalina que está vibrando no nosso corpo. Controlar esse ímpeto que todo jovem tem de achar que tudo pode fazer, que tudo é fácil, que tudo não acontece nada, que ele sabe, que ele é o melhor. Então nós temos que controlar essas atitudes, mostrar o caminho correto da calma, da paciência e da verdade. E deixar o egoísmo e o orgulho de lado. Pronto, falou tudo. Deixar o egoísmo, achar que você é mais do que todos os outros, que você é mais elegante, mais poderoso, mais inteligente, mais forte. Então, as pessoas sempre vão para esse lado. O meu filho está protegido porque eu sou melhor, porque eu mando, porque eu faço. Isso é egoísmo, isso é orgulho. E aquelas crianças, aqueles jovens que estão sobre sua tutela ainda estão observando como fazer isso. Então, tomem muito cuidado. Então, isso são palavras de Emmanuel no Consolador. E para conclusão, nós dizemos assim: saibamos cuidar bem dos valores morais da nossa juventude. São estes os fundamentos que irão moldar-lhe os caráter e a personalidade. Diante do eterno recomeço, ser jovem é ser portador de um novo movimento de atualização planetária. Olha que bonito. Ser jovem é portador de um novo movimento dentro do nosso planeta. É o que nós somos, é o que nós estamos vendo. As juventudes vêm aí fazendo essa atualização dentro desse mundo que Deus nos deixou. Então, temos que saber cuidar dos valores morais, não é do jovem. O jovem, a gente cuida procurando, ama e educa, oferecendo-lhe o melhor da tua alma, ainda mesmo que o teu filho não possa compreender a nobreza do teu sacrifício e a incertitude da tua alma, a abnegação, da tua abnegação. Receberás do Pai Celestial a bênção da alegria e da paz. Olha que lindo, que maravilhoso. Assim nós encerramos a nossa palestra de hoje, dizendo a todos que tenham uma muito boa noite, que Deus e Jesus esteja presente em todos os lares, abençoando todas as famílias, todos os jovens, todos aqueles que nos assistiram, que nos acompanharam.
Tenha uma boa noite, uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos.